Para a gente dar continuidade ao nosso estudo de hoje, eu vou passar a palavra agora para o Jorge. Que Jesus, nosso Senhor, que as bênçãos do mais alto possa nos abençoar com luz, paz e entendimento. Temos agora o tema fluidos, a contribuição do Espiritismo no entendimento da dinâmica do passe através da ideia de fluidos. Emmanuel, no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que no mundo de raios, energias, ondas, o materialismo foi derrotado pela própria ciência. E cada dia percebemos que vivemos num mundo de energias e que a própria matéria opaca ela é cheia de dimensões invisíveis, fluídicas, fluidos. O André, explicando com muita propriedade sobre energia, citou a pergunta 388, quando Kardec fala sobre os encontros humanos, sobre a atração, sobre o magnetismo que nós entendíamos longe do vínculo com a teoria do magnetismo da física, e que os espíritos dizem, olha, o que faz um coração sentir-se atraído pelo outro é vínculos que só o magnetismo esclarecerá com o tempo. Fluidos. A teoria dos fluidos é importantíssima para a gente compreender a criação. E a criação da vida e o cuidado da vida através do passe. Chico Xavier dizia que um abraço é meio passe. E o magnetismo explica a atração, o vínculo, a afinidade. Porque existe no encontro humano, no carinho, na ternura, energias que alimentam o outro. O Aurélio vai nos definir fluidos de uma forma que já vimos aqui. Qualquer substância que tenha capacidade de fluir, como os líquidos ou os gases. Líquido, o que flui ou corre. Corrente, fácil, fluente, brando, frouxo, flácido. No fundo, a gente está caminhando para uma compreensão da realidade fluídica, e quando a gente pega a física e o Aurélio, você diz, mas me parece que quando eu escuto sobre fluidos, é algo mais do que simplesmente o líquido ou o gasoso que escorre, que não se aprisiona. E aí a gente poderia pensar o fluido numa compreensão do conhecimento da Índia, como 5 elementos da natureza da Ayurveda. A gente costumou dizer, olha, que tudo o que existe é uma recriação a partir de elementos básicos. E a Ayurveda vai dizer que existe ar, fogo, água e terra na base da vida. E são combinações que me explicam as coisas e os fatos. E ela diz de um 5º elemento, que é o éter. Então, há no conhecimento antigo uma ideia de que existe matéria não visível, não percebida, que está e que compõe o cotidiano, que influencia, que cria realidades e que não é palpável. Então nós vamos tentar entender. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai definir o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio.
é uma ideia de que a base da vida é o fluido cósmico. Tudo que existe seria uma derivação e que o ser humano, as grandes inteligências que cooperam com Deus na criação do universo, construíram os planetas e as galáxias, modificando o fluido cósmico universal. Mas que todos nós, as inteligências humanas, utilizamos o fluido cósmico e construímos a vida, porque ele, em permanente circulação, é manuseado para que possamos reconstruir inventando. Então, é a força em que vivemos, André Luiz. Em Deus nos movemos e existimos. Então, o fluido elementar, ou seja, é uma ideia de que existe uma matéria elementar não percebida pelos olhos, mas que é a base a partir do qual a argila da vida, a partir da qual tudo é criado. A partir do pensamento gera matéria mental e formas pensamentos. Então a gente está começando a aproximar de um conhecimento de um mundo fluídico. Existem matérias invisíveis que são a argila da criação, manuseada pelo pensamento, a partir do qual gera forças de cura ou de perturbação, bênçãos da vida. Para a gente entender realmente o que é o fluido, no Livro dos Espíritos, a gente vai na homeopatia, porque é um contexto mais próximo em termos de conhecimento. Porque hoje a gente fala de energias, da física quântica, e relemos o fluido já na epistemologia da física. Mas a ciência ela teve um momento que era um momento vitalista. O que é esse momento vitalista? A medicina não vitalista, a medicina organicista hoje, entende que o adoecimento e a vida é dada pelo conjunto de órgãos. E o que é a doença? Um órgão que foi lesado. A doença ela tem uma localização geográfica no indivíduo e foi causada por um agente externo que o perturbou. Então, eu explico a doença pelo mundo das coisas visíveis, objetivas, materiais. Um órgão, então o fulano é doente, porque ele está com o coração hipertrofiado. Fulano está padecendo porque o rim atrofiou. Tem uma lesão orgânica. E a homeopatia ela é de um tempo onde a vida não era explicada pelas coisas, mas explicada por um elemento para além do visível, que era chamado de força vital, energia vital ou princípio vital. Tudo, a doença era um desequilíbrio dessa energia vital. E o que era energia vital? Era, na concepção animista, porque a filosofia brigava, como hoje, sempre as ideias têm opiniões. Ela era, a um tempo, o organizador da vida, mas era um produto da vida organizada. Então, ela era um atributo da vida orgânica, produzida pela própria vida orgânica. Então, muito próximo do materialismo. Embora não eram materialistas os filósofos, mas tinha a concepção ternária do vitalismo que vai nos permitir chegar muito perto da doutrina espírita. Dizia, olha, o homem, ele é espírito e corpo, mas o espírito não consegue estar no corpo e
movimentar o corpo sem um terceiro intermediário que eles chamavam de força vital. Por isso, concepção ternária da vida. O corpo, o espírito soberano governante da vida, precisava, para se manifestar no corpo, através do corpo, de um princípio intermediário que era chamado de força vital, energia vital ou princípio vital, sinônimos. Então, dá para entender como a ciência naquele tempo entendia que tinha fluidos, ou tinha realidades não visíveis que fluíam, mas que era mais do que o líquido e do que o gasoso, porque estava em dimensões para além da organicidade da matéria, a nível do espiritual. O Livro dos Espíritos é um livro básico para o passista, mas é um livro básico para o coração humano que busca autonomia no grande voo diante do universo como espírito imortal. Então nós aprendemos tudo ali. Na pergunta 22, na 22A, na 27, a questão do fluido cósmico é dissecado. Ele vai dizer: o que é isso? É a matéria etérea, sutil. Então é matéria. É um só tempo, o laço. O espírito, para estar no mundo do corpóreo, precisa de um laço, que é o fluido cósmico. Precisa, para agir, de um instrumento, que é o fluido cósmico. E tudo o que ele faz é sobre o fluido cósmico. Então, a um só tempo, o fluido cósmico é o agente de intervenção, o meio e o objeto. O espírito é o princípio inteligente. Ele age na vida através do fluido cósmico universal, que é, por sua vez, então os espíritos eles foram dando conhecimento. O que existe no universo? Deus. Deus, o Criador. E o princípio inteligente, existe o espírito imortal. Existe a matéria. E o Livro dos Espíritos vai nos explicar que a matéria, nas suas diferentes dimensões, nada mais é do que modificações do fluido cósmico universal. Então nós teríamos também um universo ternário. Deus, o Criador, o princípio inteligente e o fluido cósmico universal, que é a matéria em diferentes níveis de ponderabilidade. Do invisível ao visível, do sutil ao denso, do etéreo ao grosseiro. Então a matéria seria modificação do princípio primitivo. Tudo é modificação do fluido cósmico universal. Então, passe, transmissão de fluidos. Então, se eu transmito fluidos, eu curo? Não, o fluido, ele pode ter efeitos curativos ou efeitos venenosos, porque ele é uma matéria plástica, que eu a modifico pelo pensamento. Então, o fluido cósmico universal, energia movida pelo pensamento que cria matéria mental, imagens e pensamentos, nos permite agir. E é, ao mesmo tempo, instrumento
o objeto a partir de onde agimos, mas que ela é modificada. Então, o veneno da serpente, o medicamento curativo são modificações do fluido cósmico universal. Nós vamos pegar alguns exemplos. Agora eu não vou pegar a homeopatia, porque senão fica parecendo que a gente está em casa, no quartinho de estudo. A cromoterapia, que é uma tendência terapêutica espiritualista, não é espírita, mas também não é não espírita, porque práticas terapêuticas não é isso ou aquilo, são lógicas clínicas. Então é uma lógica clínica em que a cor cura, a luz. E a pessoa diria, tem onda, a física me explica. Mas parece que a potência de cura do passe é no fluídico. E aí, grandes cooperadores da cura desenvolveram a cromoterapia por mentalização. Não tem onda na mentalização parafísica. Não é a luz ali. Eu estou pensando na cura, na cor. Eu penso, então, como o Tichico ensina, na cor do ouro velho, que é uma grande cor de potência curativa, e ela envolve, mas eu só estou pensando. Não é sugestão, porque o outro não está observando meu pensamento. E como tem um efeito? Porque a partir do mundo dos fluidos eu vou entender como se cria em várias dimensões realidades que tem efeito venenoso na obsessão, efeito curativo no passe. Para a gente entender o passe, é importante entender os fluidos. E tem um fluido muito importante, que é o princípio vital, o duplo etéreo. Você tem o espírito e tem o corpo. Ele no renascimento, não teria ligas se não tivesse intermediação. Então esse corpo não pode ser uma matéria bruta, estéril, resistente. Ele é vitalizado por uma energia que é chamada de fluido vital, que a gente entende como duplo etéreo. Então eu tenho o corpo, duplo etéreo, que é o princípio vital, o perispírito, o corpo mental e o princípio inteligente. Simplificando, porque tem pessoas que ainda subdividem mais. Então, lembra, olha, existe energia que mantém a vida. O que é a morte? O esgotamento do princípio vital. Por que o suicídio gera tanta dor? Porque o princípio vital não esgotou, eu apressei o fim e eu então estou do outro lado, ainda sem conseguir desvincular daquela energia que era mediação do encontro com a matéria. Eu fico muito vulnerável, porque eu ainda estou conectado. Então, a matéria, o princípio cósmico universal é o elemento que vai formar o corpo, porque a matéria é densa, mas forma também o princípio vital, que é uma energia que dá vitalidade àquela matéria que seria pedra. Porque o que faz diferente de uma vida orgânica, que é mineral puro, a vida inorgânica, que, por exemplo, o que nos dá organicidade? O princípio vital que energiza a vida. Então a gente tem os fluidos. Tudo que existe
como coisa da vida, são variações, modificações, é o fluido cósmico universal, que é matéria primitiva, elementar, e que vai estar, dependendo da organização das suas modificações, em diferentes níveis, que vai da máxima eterização ou imponderabilidade à materialização bruta e ponderabilidade. Então, o corpo denso tem como origem o fluido cósmico universal. O passe é manipulação de fluidos, transfusão de energias fluídicas, ou seja, são da mesma natureza, têm capacidade de interferir, porque tudo é modificação do fluido cósmico universal. Então, o mundo espiritual, desenhado por André Luiz, descrito nos livros, então a gente diz, tem prédio. Como? É mundo de espírito, com prédio, corpo, adoecimento, castelos, aeróbus, tudo é modificações do fluido cósmico universal em graus diversos de ponderabilidade, de materialidade. Então, o Livro dos Espíritos diz, é possível entender o princípio inteligente, a vida do espírito sem nenhuma matéria? Foge ao nosso entendimento, só pelo pensamento. Você pode, então ele diz assim, abstratamente, eu posso chegar a imaginar a vida no momento em que já não existe necessidade desse veículo, que é o fluido cósmico universal. Mas diz, é abstração. Porque sempre a gente vai vê-lo, tanto que Jesus, o que ele faz para renascer? Ele não passa 3.000 anos densificando o perispírito, porque ele tinha um perispírito, tão sutil, tão etéreo, que não daria liga com o corpo terreno, abortaria. A gente aborta por excesso de luz ou por perigos de muita sombra. Porque faltaria conexão. Porque nós vamos ver que os fluidos eles vão nos caracterizar o grau evolutivo. Então, na eterização, no mundo sutil dos fluidos, não é homogêneo, tem diversidade. Então, você pode dizer, tem fluido psíquico, tem fluido sexual, então tem fluido venenoso, tem fluido curativo, tem fluido muito grosseiro, tem fluido muito sutil. Então, é o mesmo fluido que em modificações eu nomeio de forma diferente, só para mostrar alterações de forma ou função, embora seja a mesma matéria-prima. Então, o mundo fluídico é um mundo de matérias sutis, que ao mesmo tempo que nascem da nossa vida íntima, voltam e nos determinam, porque gera mal-estar ou alegria, saúde ou doença, compõem ou decompõem, harmonizam ou perturbam. Então a gente tem um campo magnético da Terra, como nós vimos com André, que seria também o campo das energias fluídicas que forma o ambiente, a ambiência da vida na Terra, que é diferente da ambiência de Marte, Saturno, de Sírios, de Capela. Cada planeta ou cada coletividade tem a sua ambiência. Como cada pessoa
vai criando, vai recebendo, e eu mantenho aquilo que eu alimento, recebido, e crio e mantenho aquilo que eu sustento pelo pensamento, gerando a minha aura. Então a pessoa assim, o que é a aura? É a ambiência ou o campo magnético individual, singular de cada pessoa. A ponto que eu posso, sentindo a aura de uma pessoa, percebê-la triste ou alegre, em harmonia ou em desequilíbrio, perturbada e desorientada, ou com fins objetivos, nobres, perseverantes. Eu faço inclusive uma leitura, quem é e para onde está indo. Então, onde muitas vezes tem magia, é desconhecimento, porque haveria uma ciência da análise fluídica. No raio-x eu não tenho isso, me fotografo o pulmão. Então o médico diz que tem uma caverna, está inflamado. Olha, e aí ele pode até criar ilações. Esse espesso me indica pneumonia. Essa corrosão, uma tuberculose. Pelo que eu vejo, não dura muito. Isso é ciência. A mesma coisa, a análise da aura. Isso é importante. Porque a pessoa, ela, no passe, ela está interferindo na realidade de um coração que ali está para receber forças, tratamento, cura, renovação, sustentação, e ela vai interferir em tudo, inclusive na aura. A gente interfere no corpo, sim. Interfere no duplo etéreo, sim. Vimos que pode-se, pelo livro dos Espíritos, evitar o próprio esgotamento e a morte, renovando o princípio vital, revitalizando. Reorganizamos e harmonizamos o perispírito, sim, mas também interferimos na aura, gerando novas energias, limpando energias deletérias e doando energias salutares. Muitas vezes, a gente tem tido uma dificuldade imensa. Porque no Espiritismo, hoje, tudo é pensamento. Tudo é gerado pelo pensamento, tudo é alterado pelo pensamento, tudo é modificado, transformado. As perturbações se explicam no pensamento e as grandes obras no pensamento. E a gente diz, será o pensamento o novo mágico da pós-modernidade? Não, não tem magia. É que o pensamento, ele opera e cria realidades porque ele interfere como força no fluido cósmico universal, gerando realidades íntimas e sociais. Então a gente vai ver a leitura trazendo que a gente cria imagens fluídicas. Então, o que é uma imagem fluídica, ou no pensamento de André Luiz, mais modernizado, que esse termo é Kardec, formas, pensamentos. Tem algo muito simples. Seria, em termos vivos e a cores, dinâmicos, o que é a história em quadrinho. A gente cria imagens que retratam desejos, inquietações, expectativas, medos, o que alimentamos no cotidiano. E isso cria um ambiente psíquico. Quando eu mentalizo bem,
Se eu crio imagens psíquicas, eu potencializo minha capacidade de intervir e agir sobre o outro, porque eu estou entendendo o mecanismo de ação dos fluidos, operando sobre a vida, não como um autônomo que depende do espontâneo ou do espírito que ajuda. Então, se eu digo aqui, Senhor Jesus, que as bênçãos do mais alto caia sobre essa casa. Se eu imagino uma chuva de energias e posso simbolizá-la como flores azulinhas de calma, renovação, vitalidade, eu estou potencializando a minha prece. Porque eu estou conectando, eu estou aumentando meu poder de conexão com o processo de transformação da vida. Porque o modo de agir de Deus, dos espíritos e da vida, e nós, é sempre intervindo nesse mar onde vivemos, que é o mar do fluido cósmico universal, que é a base da vida material. Enquanto espírito que pensa e cria imagens fluídicas. Eu gosto de colocar para o estudo, primeiro eu ponho palavras, e depois eu esqueço de onde eu tirei as palavras. E aí a gente vai formar. Eu fiz ação sobre os fluidos. Então, o passe é uma ação sobre fluidos. É uma ação sobre os fluidos visando o auxílio ao outro. A cura, a renovação, a sustentação, a harmonia, a paz. E aí eu voltei sobre o mesmo slide e pensei, mas esse slide é também sobre tudo que existe. Tudo é ação sobre fluidos. É assim que o amor é alimento da alma. É como ação sobre fluidos. Porque pensando, desejando, pensamos, pensando, nós criamos imagens fluídicas que pela vontade se movimentam e criam trocas que se alimentam ou se perturbam. Então, obsessão é ação sobre fluidos. Como o passe é uma ação potencializada pela fé, uma ação do pensamento sobre os fluidos. Só que é uma ação potencializada pelo que pode a oração. E aí vem todo o conceito da oração. A verticalização da vida, que consegue sair do horizontal e buscar o alto, e por isso vira uma canalização do reservatório infinito das bênçãos divinas. Então, é ação sobre fluidos, que vai aparecendo na obsessão como fluidos perniciosos, e no processo de cuidado do passe, fluidos salutares. O pensamento perturbado de ódio, mágoa, rancor, ele deseja o mal e concretiza imagens fluídicas de destruição, e no desejo persistente ele envolve o outro e o desequilibra, se ele entra em sintonia com essas conexões. E por isso que é física, ressonância. E a gente pode ter ressonância por similitude ou complementariedade. Mas tem sempre que ter conexão. Também há cura. São fluidos salutares de bênção, renovação, alimento espiritual, harmonia, equilíbrio, que renova o corpo mental. E eu vou dizer uma coisa por aqui, até aqui. O que o passe cura?
Tudo. Ah, mas é câncer incurável. O Cristo curava. Ah, mas é um câncer incurável, localizado naquela história de vida em função de uma bênção de vida divina pelo karma que o renova. Ah, então não cura porque tirar a bênção seria um mal. Por quê? Se é ação sobre os fluidos e o corpo é fluido, tem a potência de modificar o próprio organismo. Deu para entender? Porque a gente está dizendo assim, então não é milagre quando Cristo curava. Ele estava fazendo ação sobre fluidos, produzindo fluidos salutares, de reequilíbrio, de recomposição. Porque o nosso corpo é fluido condensado. Ou seja, numa modificação que o colocou muito material. Então tem um livro, o Livro dos Médiuns. É a Bíblia do passista. É a Bíblia de qualquer ativista da mediunidade. E lá tem um capítulo maravilhoso. Chama Laboratório do Mundo Invisível. Lá naquele capítulo, a gente descobre que André Luiz não inventou nada. Ele apenas aprofunda o que já estava na codificação. Então, ensina esse capítulo que, como modificações do fluido cósmico universal, os espíritos criam seu vestuário, instrumentos e adereços, né? Um óculos torto, o vestuário, aquilo que eles necessitam para ornar sua aparência. E cria também realidades, a cidade espiritual, o hospital, o pronto-socorro, ou também nas zonas sombrias, as cidades trevosas, com celas, locais de tortura. Então, cria ambiência espiritual com uma matéria que vai graduar de densidade a partir da Terra, embora seja matéria sutil sempre. Então, o Laboratório do Mundo Invisível mostra-nos por que tem medicamento, ônibus, maca, vestuário, governança, toda a realidade. E os espíritos hoje explicam que, na realidade, é aqui que é uma cópia de lá. E não nós que estamos pensando o plano espiritual como cópia daqui. Então, no laboratório do mundo invisível, a gente tem essa frase: o efeito curativo da ação magnética é uma ação da vontade sobre a matéria elementar. Então, por que cura o passe? Kardec escreveu lá no Livro dos Médiuns: cura porque a vontade intervém sobre o fluido cósmico universal, o faz fluido salutar, e esse fluido atinge o corpo, o modifica, acalmando, energizando, limpando, dando vida, vitalizando. Então, é a intervenção curativa do magnetismo, do passe, é vontade, ação da vontade sobre o fluido cósmico universal. E por que alguns estudiosos hoje chamam de bioenergia? É porque é biológica a energia? Não. É por gratidão aos estudiosos do psique que definiram que essa energia mental tinha uma materialidade. Ou seja, é uma gratidão com quem na ciência tão materialista conseguiu
ajudar a pensar a base do entendimento do passe. Né? Que é um psicanalista, inclusive materialista, o Wilhelm Reich, que cria a ideia da bioenergia dos orgânicos, ou seja, uma base energética para a libido do Freud, para a energia que gera vida. Mas o que é o efeito curativo? A ação da vontade. A ação sobre fluidos que os transformam, movimentam, doando energia de harmonia através do passe. Jorge, não sei comigo. Nós, Não, pode fazer. nós já está com... A qualquer é seu combinando. O universo fluídico povoado de multidões invisíveis. Eu, para ser sincero, não sei se essa frase diz muita coisa. Mas é porque eu sou apaixonado pelo Leon Denis, eu vou levar alguma coisa dele. Porque, para mim, ele é o poeta da espiritualidade. Ele fala com poesia da dor, do cristianismo, do coração humano buscando na espiritualidade uma transformação, a redenção como voo para além das misérias. Então ele diz, a vida é um universo fluídico. Tudo é universo, compõe um universo fluídico. E nesse universo nós temos as coisas visíveis, palpáveis, e temos as multidões invisíveis, espíritos, cidades, instrumentais, todo mundo que eu não percebo e que compõe a minha intervenção. E à medida que eu o percebo, eu consigo agir com consciência. E se eu sou consciente, a minha vontade ela fica mais potente. Então, o universo fluídico é uma realidade, ou seja, tudo que existe na vida é modificação do fluido cósmico, universal. E eu tenho povoamentos de invisibilidades. A pessoa diz assim, nossa, o Chico teve Emmanuel. Nós temos nossos anjos guardiões, espíritos amigos. Nós é que não tomamos nota das multidões invisíveis que nos ajudam. Ah, falta mediunidade. Não, falta interesse pelo que eles ensinam. Porque enquanto o mundo nos chama para a mágoa e o ressentimento, a gente finge que não houve o canto do perdão. Porque fica muito etéreo. A gente acha no fundo, longe daqui, pouco prático. A minha ferida está sangrando. Então, à medida que eu me conecto com as possibilidades do amor sublime, eu vou abrindo conexão para essas multidões invisíveis, no passe, mas também no cotidiano da nossa vida. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é imensa. Os fluidos, obedecendo a uma vontade poderosa, a um desejo ardente de fazer o bem, penetram em todos os organismos débeis e restituem gradualmente o vigor dos fracos, a saúde dos enfermos. Então, olha, uma frase para a gente pensar. O que é um passe? Os fluidos obedecendo à vontade poderosa, a vontade que se transforma em pensamento concentrado, diretivo. Então a pessoa diz assim, o que é treinar a mediunidade do passe? É aprender o exercício da vontade, do desejo persistente. Porque muitas vezes eu começo a orar e já começo a divagar. Eu não mantenho a vontade em concentração.
Então tinha uma pessoa que me disse assim, é muito bom, eu fui dar o passe e eu estava tão assistida que eu comecei a orar pela pessoa e já veio assim, ore pelo fulano. E aí eu fui. Depois eu estava orando por fulano, me sugeriram orar pelos suicidas. Foi um passe maravilhoso. Eu disse, no sanatório, e você estava com o paciente. Porque o passe é vontade poderosa. Você diz, então quando eu estou dando um passe na Cidinha, eu não tenho que pensar na Terceira Guerra Mundial. Eu não tenho que pensar na paz mundial. Mesmo que seja uma coisa boa, nós precisamos orar pela paz mundial. Eu estou orando para aquele coração, isso que faz, olha, a vontade que consegue manter-se. E a vontade pode devagar, tanto por mundaneidades, quanto por coisas boas, mas que nos foge da concentração naquele objetivo. Então a pessoa vai dar o passe, em alguns momentos ela concentra o depois do passe e ora pela humanidade, pela sua família, pela família dos familiares. Na hora do passe ela tem que concentrar no auxílio que ela está prestando. Então, e o desejo ardente de fazer o bem. Diz, não, esse é fácil. Mas às vezes a gente esquece o que o Emmanuel diz. O homem tão somente crê e admite aquilo que cultiva no coração. Eu preciso estar cultivando. Eu vou pelo passe, entrar no mundo íntimo, poder interferir a partir das ações sobre fluidos desse mundo íntimo que é feito de corpo, duplo etéreo, perispírito, espírito imortal, que chega cheio de dores, que está adoecido ou precisando de vitalidade, reequilíbrio. Eu tenho que estar consciente do meu objetivo. Então, na vida a gente sempre consegue maior rendimento quando tem consciência do que estamos fazendo. Então, os fluidos obedecendo a vontade poderosa, o desejo ardente de fazer o bem, penetram, vitalizam, então renova o vigor e cura os enfermos. Reequilibra, vitaliza, energiza, dá harmonia, dá vida. Esses bichos. Achei. Então, a Luinha é um exemplo do mundo fluídico. E o mundo fluídico se mostra em muitas percepções. Eu pus ela porque ela é um coraçãozinho que não tem muito afetação pelo psiquismo, porque o animal, só no meu delírio, que tem uma alma desenvolvida. O animal ele é mais rude. Então, quando ela adoece, ela deita no meu colo, mas ela não deita pedindo carinho. Ela pede passe. Porque ela descobriu em alguns momentos com dor e adoecimento que quando eu transmitia a energia, aquilo acalmava e aliviava. Então ela busca aquilo que ela viu, algumas experiências. E se diz, e as energias então acalma, renovam, vitaliza. Se eu tivesse minhas plantinhas, eu podia trazê-las aqui, que seria um exemplo de uma mão que acostumou a fazer algum bem, vontade poderosa pela mão, mas um olhar muito do perto do olho gordo, porque morre tudo. Vocês já não notaram que quando a gente olha a planta
fica viçosa, é como um animal. É a teoria dos fluidos. É fluídico, é emissão de energias, de carinho, renovação, cria vitalidade. A gente delira. E todo ser humano gosta. Minha plantinha tem alma. Não, temos almas. Mas é uma alma ainda muito primitiva. A planta sente o amor e sente a agressividade. Vamos falar assim na poesia. Mas no Espiritismo o que nós estamos falando é que fluidos salutares renovam, fluidos venenosos danificam. E que isso é mecânica, que é a ação do pensamento sobre os fluidos. Agora, se os fluidos é a ação da vontade, e se a vontade ela precisa, para ser firme, do desejo de fazer o bem, o trabalho com Jesus é sempre potencialização da nossa capacidade de ajudar e servir. Porque com Ele, nós encontramos maior capacidade de ação. Não só pela bênção do auxílio dele, que ele estaria sempre auxiliando, mas é porque ele consegue, enquanto lembrança viva na nossa alma, despertar em nós o desejo de amar e servir. Porque diz assim, quando eu trabalho com Jesus, rende mais. Porque ele auxilia só quem trabalha com ele. Não, ele auxilia por misericórdia. Não dá nem para falar em mais e menos, que sempre sobra auxílio. É que a nossa capacidade de manter vontade poderosa e desejo de fazer o bem fica potencializado quando o nosso coração sai da horizontalidade e verticaliza. Vocês conhecem essa imagem da prece? O pensamento humano ele é horizontal. E no horizontal, o que pode um pensamento? O que pode aquele espírito? Porque na horizontalidade eu somo com quem é igual a mim. Então é uma coisa aritmética. Estamos em 10, 1 mais 1 são 10. Quando eu verticalizo, eu posso geometricamente potencializado pelo amor do Cristo, porque eu acordo em mim esse amor. Eu me conecto com as potências da vida e consigo canalizar as bênçãos de energia e paz. Então, conseguimos, no tempo previsto, rogando a Jesus as bênçãos, o carinho do alto, e que todos nós possamos doar muito paz. A humanidade precisa. Né? Eu queria, para encerrar, contar uma historinha que todos conhecem, mas quando a gente vai fazer um curso de passe, ela é uma bênção. O Chico, certa vez, adoecido, estava na casa dele, já muito enfraquecido, penalizado, com as dores. E os amigos todos ali do lado, Chico, não tem jeito, hoje você vai no médico. Ele vai, vocês me convenceram, se eu tenho que ir no médico eu vou, mas antes eu quero o auxílio da nossa amada doutrina. E ele pede um passe. Muitas vezes nós que estamos no dia a dia do Espiritismo, não cultivamos a consciência da bênção que é um passe, onde através do auxílio do mais alto, energias restauradoras nos renova, acordando em nós a capacidade de dirigir a nossa vida no sentido da construção da plenitude, da harmonia, com o nosso próprio caminho, mas também com o horizonte iluminado que nos traça um novo dia. Que Jesus nos abençoe. Não, Jorge, pode não, fica aí. Aqui, agora é você. Não, vamos responder as perguntas. Ah, sim. Alguém tem alguma pergunta?
e nós, por falta de doação, por ignorância do saber, que temos esse compromisso, pode trazer doenças físicas ou dores neurológicas, dores nos músculos, dores. Não diria quando está neurológico, eu quero dizer infecção de mãos, de dores musculares, nesse tipo. Então eu vou responder de uma forma já antecipando, sem antecipar muito. Os problemas de saúde fluídica pode ser quantitativo ou qualitativo. Eu posso ter debilidades por falta, ou seja, por carência, quando eu estou tendo um esgotamento. Meus chakras estão funcionando sem reter energia, tá? Escoando excessivamente. Ou eu posso ter problemas por congestão, por excesso, que é acúmulo excessivo. O adoecimento, quando não se pratica uma atividade como o passe, ela se dá em muitos sentidos. Eu posso não conseguir me harmonizar. Porque nós temos uma realidade fluídica. A realidade fluídica é dada pelo nosso mundo mental, pelo nosso psiquismo, pelo nosso dia a dia e até mesmo pelo nosso karma, pela história das necessidades. Então a gente tem uma fragilidade física, espiritual, emocional e espiritual. Quando eu crio pela mediunidade o convívio com o benfeitor amigo, porque ele obrigatoriamente vai estar do lado meu, mesmo que ele não goste muito, porque precisa ajudar o outro, eu, sem perceber, passo a ter um tratamento fantástico, que é quase como se fosse, por momento, uma simbiose com energias de muita harmonia. Isso me traz uma reciclagem, uma ressignificação íntima de harmonia e paz. Agora, tem muita gente que tem a mediunidade curadora, e você pega na mediunidade curadora, que todos nós a temos, porque todos emitimos fluidos e podemos ser canal de fluidos, mas alguns têm uma potência maior. Esses fluidos podem congestionar, porque ele está com o organismo predisposto a produzir ectoplasma, e esse ectoplasma estagnado gera adoecimento, que é uma modificação, é uma especificidade do princípio vital muito útil na cura. E a gente tem distúrbios fluídicos também qualitativos, como os corpos ovoides, como larvas e pestilências, e como formas pensamentos, que vai criando alterações, destruições, funcionamentos distônicos. Então, se nós sempre lucramos muito com a prática do passe. Lucramos porque renovamos as nossas forças, nunca se esgotam, porque restauramos o nosso equilíbrio e renovamos e não permitimos estagnações. Não seria necessário o passe? Não. Através do amor, a gente cria um dinamismo permanente de trocas. Mas pelo passe, a gente cria um dinamismo que está para além do nosso padrão físio-espiritual. Porque a gente fica associado naquele momento ao benfeitor amigo. Então tem um esgotamento. Outro, a pessoa da passe, ela se renova. Nós temos que abrir duas questões aqui. Uma é que, não só no passe, mas no cotidiano da nossa vida, sabendo como funciona a teoria dos fluidos, temos que aprender a nos alimentar pelo alto passe. É um aprendizado. Inclusive que a gente fica com inveja, porque algumas orientações de tratamento por imposição da mão
tem mais disciplina do que o passe no Espiritismo em relação ao auto-passe, ou o passe à distância. Tá. E a pessoa diz, olha, mas se por uma especificidade do meu psiquismo, ou da minha mediunidade, ou até mesmo da minha incipiência do desenvolvimento mediúnico, se eu sinto enfraquecido ao dar um passo, fala santo enfraquecimento. Se necessário, peça humildemente o passe no final, reponha suas energias, sem de deixar de colocar na pauta do aprendizado essa capacidade de alta captação, para não cronificar numa acomodação. Respondi um pouquinho assim, ou bagunçou. Ou seja, podemos pedir, desde que não paremos pedindo sempre, sem nunca aprender a captar por si mesmo. Porque por necessidade, por possibilidade, a gente poderia captar automaticamente. Mas ninguém é obrigado de uma hora para outra. Então a gente pode ter esse direito de pedir e humildemente pedir com grande respeito. Mas ir desenvolvendo cada vez mais a capacidade de canalização. Por isso que é importante o estudo. O estudo, não tem passe. Tem gente que aplica passe e nem sabe o que faz. A grande maioria no espiritismo não sabe o que é fluido, o mecanismo do passe, não tem noção, não estuda. Você pede, você orienta para ler um livro, não interessa, você chama para um texto, também não vem, que acha assim, os espíritos que dão passe, eu só ponho a mão, quer dizer, eu conheço médium, nós tivemos uma época, um grupo de psicólogos que estudavam, inclusive o Jorge junto, e queriam psicografar poesia, né? Tinha um professor de português, que inclusive desencarnou recentemente, ele deu aula de método que rima nos médiuns, para facilitar os espíritos escrever, né? Então, se não falar, precisa aprender isso não, o espírito vem, ele escreve, então não é assim. É uma parte que é nossa. Eu já estudei, já fiz alguns cursos sobre passe, já ministrei passe algumas vezes, mas eu fui assim, desiludindo, eu fui deixando de dar o passe, e de trabalhar na doutrina como médium de incorporação e tudo, porque eu tenho um senso muito crítico. Eu acho que eu não deveria ser assim, né? Eu tenho um senso muito crítico. Eu fico observando o que as pessoas fazem de errado. Eu não queria ser assim. Entendeu? Eu não... o que me impede de ministrar passe, o que me impede de trabalhar, às vezes é isso. E eu trabalho muito em contato, porque eu trabalho com massagem, com shiatsu, com doin. Às vezes acontecia de eu terminar uma sessão de shiatsu, terminar uma sessão de massagem, e a cliente fala assim para mim, nossa, parece que você me deu um passe. Ao invés disso me deixar satisfeita, me irritava. Porque eu pensava, ela não está aqui para receber um passe. Se ela quiser receber um passe, ela que vai lá no centro. Ela está aqui para fazer um trabalho que eu estou cobrando. E aí, quando ela voltava da segunda vez, eu ficava me policiando para não ser um passe. Sim. Mas ela só estava te dizendo que gostou muito do que aconteceu. Ela não tem como saber explicar. É igual, por exemplo, tem uma noite de muito romantismo e o casal faz amor. Aí ela fala para ele, meu bem, eu estou tão feliz, foi um passe. Olha, se ele ficar pensando muito, ele vai ficar observando onde estão os espíritos observando. E ela só quis dizer que foi muito agradável, que fez muito bem. Estou brincando. Agora, o que talvez você esteja dizendo é o seguinte, olha, o passe é uma prática espiritual. É uma prática que é muito difícil separar
da ação dos espíritos. E por isso é mediunidade gratuita, que eu dou e dou num lugar que é a casa de amor do Espiritismo cristão, no centro. Agora, não é uma terapêutica estranha a outras terapêuticas. E o mecanismo de funcionar dessas técnicas, acupuntura, homeopatia, shiatsu, tem muito a ver com o campo energético e com o mundo dos fluidos. Só que são técnicas de especialidade que a pessoa faz na vida profissional, mas é muito perto. Às vezes é difícil, porque quando eu vou fazer um curso, as pessoas falam, nossa, eu te senti mais iluminado do que na casa espírita. Nossa, se eu for criar conflito com isso, eu não vou trabalhar. Por quê? É impossível. O Dr. Gregório cria uma frase que serve para o curso de passista. Ele dizia o seguinte, que o segredo do bom cuidador é aprender a viver como se cuida e a cuidar como se vive. Então não tem muito como separar e deixar estanque departamentos tão vivos da vida. Isso não vai transformar a natureza do trabalho, de você como ser massagista. Mas não tem como você conter seus fluidos, mesmo porque me parece que compõe. Eu já recebi atendimentos nesses campos e me parecia que a técnica era igual e o efeito não era igual entre duas profissionais. Só que aí não se confunde com a mediunidade paga, porque são ações profissionais. Tá. Na mediunidade, na tarefa da mediunidade e no passe, muitas vezes a gente desanima. Desanima muitas vezes porque a gente não percebe que é uma construção de vida eterna. E a gente espera resultados muito bons no imediato. Então o médium começa a psicografar, começa a dar passe. Não acontece o grande livro, a grande mensagem, nem a grande cura, nem o grande alívio. Ele desanima. E o Evangelho é muito claro. Tem uma frase que me enlouquece, que diz assim, os que perseveram até o fim serão salvos. Mediunidade pede perseverança para frutos. Você diz, talvez eu precise entender que é uma dinâmica que está confusa para mim, que é muito próxima da minha vida. Eu lido com cura na massagem, com alívio, com socorro humano, e no centro, quando eu vou dar passe, fica parecendo variação do mesmo. É uma dor de muita gente essa. Apesar que, como terapeuta, eu escuto o contrário. Sou obrigado a ganhar a vida fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu amo, com o que é as minhas atividades de fé, de lazer, de vida. Então, é uma bênção poder conversar entre uma prática de trabalho com uma prática de espiritualidade, sabendo que cada um tem a sua especificidade, embora uma enriqueça a outra. A senhora vai vir dar passe, vai dar passe, e o passe da senhora vai ter maior potência. E a gente não vai ter direito de ficar com inveja, porque em termos de uso da mão e de pensar o corpo do outro enquanto dor, a partir da mão, nós somos iniciantes. O pessoal está treinou uma vida toda. Treinou o dia todo. Então já está muito perto da lei. Então, assim, eu não vou estar, por exemplo, a pessoa está com dor, está com muita dor, e vem para fazer ali um procedimento. Eu erro se na hora do procedimento, além do conhecimento técnico, se eu pedir ajuda dos espíritos para resolver aquilo ali, mas eu estou cobrando.
Eu estou cobrando o procedimento. Uma vez, um isso. espírito muito carinhoso entrou numa consulta. Ele falou, gente, está misturando tudo. Ele falou, você tem que me tirar daqui. Para de ser atrevido. Você tem que me tirar daqui. Eu que quero auxiliar, eu vou auxiliar. Então, assim, a gente tem que aprender que uma coisa é o seguinte. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sou psicólogo, tá certo? Enquanto psicólogo, eu sou obrigado, para trabalhar como psicólogo, a respeitar o meu conselho profissional. E o conselho profissional me pede para não fazer uma bagunça e chamar de psicologia todas as artes que podem ser boas para a vida, mas que não é psicologia. Mas eu quis ser psicólogo, certo? Eu vou chegar na prece, que é bem diferente. Agora, tem especialidades de trabalho humano que o conselho que orienta, ou não tem conselho, ou o conselho não é tão rígido. E a pessoa não se vê obrigada a respeitar limites tão duros, certo? Então ela se sente mais livre. Agora, é possível uma coisa, quando eu cobro pelo meu trabalho, eu estou cobrando pelo trabalho do profissional. Mas não tem como eu me divorciar de mim mesmo. Eu já tentei algumas vezes, não funciona. Eu sou um todo inteiro. Entendeu? Eu tenho uma espiritualidade, eu tenho uma vida, então não tem como. Então, eu faço orações em todas as consultas de atendimentos. No consultório, na Barenblitz, aqui no ambulatório nosso, porque em tudo da minha vida eu peço a presença de Deus e que acorde em mim o que pode a fé. Então não tenho. Em todas eu mentalizo bem, envolvo, tento captar também o que o benfeitor amigo. Agora, o dia que eu estiver fazendo só isso e que não tiver a ação minha profissional, eu vou começar a pensar, será que eu não estou montando uma tenda de mediunidade e cobrando? Não, mas por exemplo, a gente vai ver no passe, na técnica do passe, que ele inclusive desaconselha a massagem na casa espírita. Então precisa de massagem lá. É lá que tem que ter a massagem. Agora, se a pessoa é também passista, é um momento em que ela não tem como conter a doação de energias. E que ela, inclusive, tem que aprender que ela vai ter uma disciplina maior, porque isso é da vida. Mas isso acontece com a senhora dando passe ou com a senhora não dando passe na casa espírita. O que muda é que quem dá passe na casa espírita aprende a não ser assediado negativamente. Porque as pessoas um dia me falaram assim, eu não quero a mediunidade porque eu não estou pronto para conviver com assédio de espírito. Eu digo, o assédio de espírito, ele não é fabricado pela mediunidade. A mediunidade me dá condição de perceber o que já acontecia antes e que era até automático e me dominava sem eu ter condição de acionar o livre-arbítrio e pôr um dique.